Viva, saudações a nossos queridos internautas de acordo ao fuso horário. Esta é a segunda edição do seu programa, o nosso e vosso programa Just Podcast, que estamos localizados nas plataformas digitais. Estamos a falar propriamente do YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Vem nestas plataformas noutrora mencionadas, dá um clique e siga-nos, portanto temos coisas boas para poder lhe oferecer. Estamos gratos porque está entre nós um convidado super talentoso, perito também no conteúdo, aquele que vai nos falar sobre as autarquias locais e também estará a falar do impacto, portanto, das coordenações nos bairros, qual tem sido o impacto, portanto, quanto às lideranças dos coordenadores. Vale realçar que também o nosso convidado é o ex-coordenador do bairro da Pedreira, o senhor Wirba, como assim a sociedade o chama, aquele que poderá, na verdade, militicamente passar-nos aqui algumas visões relativamente às autarquias locais. Nosso convidado Wirba, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Mais uma vez, em primeiro lugar, quero aqui agradecer o convite e principalmente já adiantar, saudar os nossos telespectadores. Boa noite. E eu que falo para o estúdio Cap Zaste. Chamam-me de Faustino Augusto Cacicote Quinta, mais conhecido por Wirba. Como já o nosso jornalista disse há pouco, o ex-coordenador do bairro da Pedreira. Sim. Muito bem. Obrigado, sim senhora, por fluir aqui o nosso espaço. Esta produtora, a equipe Just. Qual é o sentimento agora? Bem, o sentimento é praticamente dizer assim, estou de facto surpreendido, porque primeiro quero aqui já desejar e valorizar também a iniciativa, porque quando temos jovens promissores com intuito, com outra visão mais acima da média, e nós podemos aqui dizer que é a sociedade que fica a ganhar. Sim. Efetivamente, nós agradecemos pelo lado que nos toca, não é? Estamos um tanto quanto felicíssimos para já pela abordagem aqui do nosso convidado especial, o Wirba, que na verdade no seu delineado de palavras dizia que também é o ex-coordenador do bairro da Pedreira. Como é que foi liderar o bairro da Pedreira para já? Bem, antes de mim dizer que ou falar sobre a liderança, eu apenas gostaria de partir naquilo que é a própria definição das comissões de morador. Exatamente. Bem, pegando apenas num objeto social que a comissão de morador tem, apesar que é de uma lei número 7, /16, de 1 de junho, efetivamente promovido pelo Executivo, digo que tem um objeto social muito aplausível no que toca naquilo que é a resolução de problemas comuns dos moradores, a promoção também da participação ativa na vida da própria comunidade. Bem, sobre a governação, digo que foi uma governação totalmente muito desafiadora, porque no princípio encarava como bicho, bicho de sete cabeças, mas depois de mim estar no poder, com a experiência de outras pessoas que foram englobando sempre a esta comissão, principalmente a senhora, aquela nossa mãe em vida, que se chamava a senhora Vionga, já em memória. Então é com ela que eu ganhei muita experiência. Bem, no princípio não foi fácil. Dizer que a caminhada
foi mesmo de quedas, de quedas. Mas depois de nós subirmos no poder, fomos buscando o historial do bairro, foi passando, né? Depois de nós sabermos o historial do bairro, só mais tarde que nós começamos praticamente a juntar as peças para melhor nós governarmos o bairro. É bem verdade que naquela altura o bairro tinha 2 setores. Depois de nós estarmos no poder, fomos arquitetar, né, os serviços e depois também os números, né, de casa e depois também dos moradores já era mais fluida. Então foi naquele momento em que nós então detectamos que hoje a necessidade de nascer mais setores. Eram 2 setores, depois nasceu o terceiro, o quarto e o quinto. Dizer que foi uma boa governação, apesar que é princípio das autarquias em que o governo devolveu o poder, né, o poder ao povo para uma fase experimental. E na medida que nós fomos, né, implementando alguns critérios para bem governar ou dirigir a sociedade, mano, não foi fácil, não foi fácil. Por quê? Porque demos conta que nem todas as populações ainda têm aquela educação de cidadania. Exatamente. Mas nós, o facto de nós termos força e coragem para melhorar e depois também fazer entender a população, então fomos praticamente usando algumas atividades naquilo que nós chamamos de palestras. Então chamamos muitos indivíduos que estavam balizados, que conheciam efetivamente as autarquias. Então, a partir daquele momento, a população começou a conhecer, afinal, qual era a função das comissões de moradores. Muito bom, muito bom. Palavras estas tão bonitas do nosso aqui convidado. Dizia que trabalhou um tempinho com a Dona Bianca, em memória, no caso. Qual era o papel que ela desempenhava? Bem, ela praticamente, além de ser a secretária do Papá Soba, né, ela também fazia parte dos quarteirões. E aproveitando esta oportunidade, falando de coordenação e sobado, qual será a diferença, quais são as responsabilidades para já que cada um exerce, portanto, numa comunidade? Tá bem. As diferenças são totalmente visíveis. Okay. O sobado ataca, né, a área naquilo que é a tradição. Apesar que são os tais donos, né, das comunidades. Das comunidades. Porque sim, antes dos coordenadores, primeiro são os sobras. Exatamente. Assim, os sobras. Agora, qual a diferença? Nós entramos na parte da administração. Administração. Estão a coadjuvar a administração? Sim, a administração, porque nós respondemos o Estado. Ok? Mas andamos em convênio com a área tradicional. Que eu sou no caso. Sim. Então, por isso que há muita diferença em que o nosso trabalho, né, vai se cingir mais naquilo que é administrar o próprio bairro. Mas andamos junto com o sobado. Então, aquilo que não é da nossa competência, nós corremos ao sobado. Sim. Bem, precisamos aqui esclarecer, né, dissipar esta dúvida, possivelmente. Afinal de contas, quando surge alguma responsabilidade, algumas situações, quem resolve, no caso, questões de terrenos, não é? Certas propriedades, é o sobado ou a coordenação? Acredito que isso tem sido a dúvida aqui de muitos dos nossos internautas. Precisamos aqui um esclarecimento relativamente a essas funções. Bem, nós sabemos que a terra, né, é praticamente um patrimônio também do Estado.
terra Sim, sim. é do Sim, Estado. sim, sim. Ok. Bem, mas dentro da comunidade temos os nossos soldados. Sim. Eles é que estão mais próximos dessas terras. Essas terras. Bem, quando surge esse problema de terra, não isso, nós como administrativo, como coordenador Sim, sim. naquela altura, né, como aquele hoje que exercem como coordenadores, Sim, sim. então eles para levarem essa informação para entidades superiores, mas primeiro entram em convênio com o Pai Soba. No caso. Ok, Sim. para tomar também posição de como é que ele pode aconselhar, né, esses gestores que trabalham como coordenadores. Agora, por quê? Porque os soldados também têm umas vezes, tem reuniões, né, uma vez a outra lá na administração, a parte que o nosso objetivo é controlar quais são os indivíduos que, né, pertencem numa determinada comunidade, quando né, e depois a tarefa nossa é praticamente fazer conhecer a estes moradores de que para se ter uma terra é preciso alguns critérios. Esses critérios que partem a partir praticamente da própria administração local e depois também para que o pai Soba já se neste momento toma também conhecimento para ser testemunho de que temos efetivamente um morador aqui na comunidade. Quem legaliza o espaço, no caso? Sim, antigamente era praticamente, começa tudo no Sobado, para terminar na administração. Agora começa, né? Agora porque as tarefas estão divididas, né? Começa praticamente na administração local e mais tarde esta pessoa com essa declaração partindo praticamente da administração local vai na entidade superior que é a administração mãe. Ali é onde começa outros critérios, né, de documentação. Muito bem. Sim. Durante a altura que trabalhou como coordenador, para já acredito que foi do bairro da Pedreira. Sim. E qual foi o simbiose, né, o contacto que tiveram, não é? Foi de uma forma positiva com o Soba ou nem por isso? Totalmente positiva. Maravilha. Por quê? Porque tem-se dito que filho, né, é aquele que respeita os mais velhos. Porque eu, para estar no poder, graças também os próprios mais velhos que olharam por mim, o bem que eu fazia também pela própria comunidade. Certo. E o que me restou é apenas aquela harmonia, respeito, né, para que um dia, né, se um dia nós deixássemos o poder e vivemos sempre numa harmonia de paz. E foi totalmente positivo. Muito bom. Foi muito positivo. E como é que está, nesse preciso momento, a relação com o teu sucessor? Bem, as relações é sempre de amigável, de paz. De paz. Apesar que trabalho como conselheiro, né? Conselheiro, e depois o poder é um círculo. Hoje é você, amanhã é o outro. E o que me resta aqui é apenas, né, dar força a quem hoje é coordenador, para o bem da própria comunidade. Falava-se aqui sobre, portanto, as funções das comissões de moradores. Diga-nos aqui, em palavras miúdas, como é que isso funciona, as comissões de moradores? Bem, isto funciona na base daquele que é mais dinâmico, ok? Por quê? Porque a comissão de moradora, né, é um grupo na qual tem um presidente. Mas esse grupo é um grupo assim, as pessoas são seletivas, são selecionadas para aparecer este grupo. Como é que funciona este grupo? Bem,
Primeiro, depois, né, de eleger, né, o coordenador, Exatamente. depois o coordenador, ele que vai fazer a seleção, né, de indivíduos que vivem na mesma comunidade, aqueles que, né, sejam voluntários para ajudarem o coordenador. Muito bom. Sim, sim. Quem elege o coordenador é o povo, certo? É o povo. Mas sim. acreditamos, se for nas eleições geral, acreditamos que uma equipe chamada, né, CNE, que é responsável pelas essas funções. Neste caso, quem é responsável quando se tem um ato do género para a eleição do coordenador? Ah, bem. Aqui praticamente autônomo, né? É praticamente o Estado. O Estado, certo? O Estado. Supervisiona também o Estado? Sim, o Estado supervisiona. Aqui estamos aqui a dizer os nossos, o órgão administrativo a nível da comuna. Da comuna, da sim. comuna. Sim. Sim. Da administração. Sim. A administração tem uma equipa que vai acompanhar praticamente esse processo, porque dentro mesmo dessa equipa de administração tem aquele, né, que trabalha para as comissões de moradores. Sim. Muito bom. Yeah. Então está claro aqui de que existe um órgão superior, acreditamos que é o Estado, que vem parte da administração local ou comunal, portanto, que estará a supervisionar este ato, portanto, de eleição ou nomeação face ao novo, não é, o coordenador. E falava-se aqui sobre as responsabilidades de cada comissão de morador. Após a eleição do coordenador, em que momento entra a comissão de moradores? Como é que é constituído esta comissão de moradores? Ok. É constituído na base daqueles que vivem na mesma comunidade. Ok? Yeah. Então, não vamos selecionar pessoas que vivem em outro bairro. São todos aqueles que vivem na mesma comunidade, porque que vivem os mesmos problemas. Ok? Significa que tem uma administração mãe. Exatamente. Não é? Posso aqui fazer uma cábula. Exatamente. Tem aqui a composição dos órgãos sociais da Comissão de Moradores do bairro da Pedreira naquela altura, né? Constituiu-se, praticamente tem a administração da Comissão de Moradores com 9 elementos, não é isso? Sim. Onde vai aparecer o Conselho Fiscal com 3 membros, depois vem a mesa da Assembleia Geral com 4 membros, ok? Então, esses é que são praticamente a base da Comissão de Moradores. Depois, nasce os setores. Ok? Como é que nasce os setores? Ok. Então, os setores, né, nascem praticamente números de casas. Números de casas. Sim, número de casas. Ok. Então, vamos supor que sem existir apenas 50 casas, já sabemos que aí existem 2 quarteirões. Explica-nos aqui. Sim. O que é que vai para fazer o outro? É o quarteirão ou o setor? Tá bem. O número de casas é que vai fazer o setor. Okay. E um quarteirão é composto por quantas casas? É por 25. 25 setores? Sim. Não, 25 casas é um quarteirão. Ok? Se existir 50, são 2 quarteirões. 2 quarteirões. Ok? Então, se for 100, já tem 4 quarteirões. Ok? Então, só que nesses quarteirões, vai existir apenas um responsável que vai controlar aquele quarteirão. Cada quarteirão tem um responsável. Sim. Tá bem? Que vai, né? Esse responsável que vai trabalhar com o presidente ou coordenador daquele setor. Tá bem? Eles recolhem as informações, transportam para este... O mesmo faz parte também da coordenação, no caso. E da coordenação. Da coordenação. Exemplo, vamos supor,
se o coordenador principal, Certo. não é? Aham. Querer saber as informações, Ok. não isso? Certo. Não vai falar diretamente com os homens dos quarteirões. Não. Não. Vai falar com o responsável Setores. dos setores. Os setores. Esses é que respondem, Ok. tá? Ok, diretamente. Yeah. Muito bom. Vamos lá ver. No sistema hierárquico Sim, começa o setor, depois quarteirão, Primeira administração a local. administração local. Sim, sim. Que é no Depois, caso sim, sim. É que é a mãe. a mais, sim. Sim, é uma composição assim já Ok. na sua... Abrangente. Sim, sim. Ah, Abrangente. Uhum. Depois é que vem setor. Setores. Yeah. Nos setores é onde vamos encontrar quarteirões. Muito bem. Nas vestas de ser o ex-coordenador, como é que foi essa divisão? Será que se fez sentir? Deixou alguma coisa de especial? Sim, 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 sim. No princípio foi totalmente difícil. Difícil, né? Porque naquela altura nós trabalhamos em conjunto com a Cabaia, 4 de Abril, Bela Vista, Sagrada Esperança. Como é que esses bairros entram ali? Não, esses bairros entraram em função de nós partilharmos a informação. Informação. Porque naquele momento de fazer composições foi totalmente difícil. Exatamente. Então temos que partilhar. Então como é que vamos fazer? Mais quanto? Mais quanto? Está vendo? Certo. Então, mas depois, né, depois de nós partilharmos, então cada um começou a andar por si. Sim. Por si. Yeah. É desse jeito que estava a acontecer. Muito bem, conversa aqui interessante com o ex-coordenador, propriamente o IRBA, que está a falar aqui para nós do impacto, portanto, das comissões de moradores, portanto, nos bairros. Muito bem, também estamos aqui a falar das autarquias locais. Qual é o impacto que tem para o senhor IRBA, autarquias locais? Bem, apesar que autarquias locais ainda não estão a ser assim totalmente visível, mas já partindo dessas comissões de moradores, é uma experimentação que o executivo está a implementar. Mas um conceito básico Sim, sim. daquilo que é autarquias locais. Bem, autarquias locais é o poder devolvido apenas pelo povo. Pelo povo, poder local. Sim, sim. Muito bom. Ok. É o povo que pode gerir, né, os problemas sociais a nível da comunidade. Comunidade. Ok? Mas tudo é possível se esta mesma comunidade ou essa mesma população, né, tiver aquilo que é o princípio de cidadania. Ok? Por quê? Porque depois vai acontecer aquelas receitas que acontecem no bairro, né? Aquelas lojas, né? E que vão sustentar a comunidade. E isso nós experimentamos. Okay. Porque naquela altura, quando eu estive no poder, implementou-se que cada cidadão iria decotizar por 100 kwanza. Cada morador? Cada morador. Okay. 100 kwanza. Certo, certo. Porque aqueles 100 kwanza? Mas onde é que foram alocados esses valores? Na comissão de moradores. Mas só que aquilo... era depois o final de tudo? Não. Aquilo foi alocado na comissão de moradores, certo. Mas os coordenadores dos setores é que tinham os seus tesoureiros. Mas também na qualidade de tu seres o coordenador geral, tiveste acesso a estas verbas? Essa verba só tenho acesso quando temos uma atividade a fazer. Por exemplo, nós podemos, né, solicitar aos coordenadores para termos uma atividade, cada um tira daquela caixa para acolhermos essa atividade. Bem, depois de toda a coleta, afinal de contas, o valor é simplesmente para essas atividades ou tem é para a manutenção da própria comunidade. Vamos supor que se existir alguém, né, numa zona que está a se passar muito mal, às vezes não tem nada para acolher aquela situação. Suprir algumas necessidades. Sim, suprir. Certo, então, certo. nós entraríamos, né, com esses valores. É muito interessante. É muito interessante. Agora, mas se fosse uma população, né, aberta para o desenvolvimento do bairro.
mas houve muitos questionamentos. Então não tem havido transparência? Não, transparência. Tem havido, os moradores sim, não sei pelo contexto que se vive, né? Exatamente. Pelo contexto. Agora, se nós estamos a partir de uma autarquia para desenvolvimento da própria comunidade, sim, e as pessoas não têm essa noção, então não temos como né, esforçar a população a entregar esses valores. Esses valores. Yeah. Muito bom. Portanto, o legado ficou para nós. Okay. E qual é a palavra de apreço que o nosso convidado Iba quer deixar? Portanto, acreditamos que alguns coordenadores precisam beber um pouquinho de si, porque numa eventualidade já foi coordenador. Quais são as palavras que pretende deixar para os coordenadores atuais? Bem, o que eu deixo para os novos coordenadores, que nessa época em que tudo está difícil, que haja transparência. Muito bom. Porque dirigir uma população é preciso que haja mesmo aquela empatia, aquele sentimento com o próximo. Bem, primeiro, humildade perante estas populações, porque são eles que nós estamos a dirigir. E depois também, se existe humildade, é porque existe respeito. E depois também ajudar o governo, né, o governo local e principalmente o executivo nacional para o bem, né, das próprias comunidades. Sim. E durante o trajeto que governou, quais são as dificuldades que mais te marcaram? Assim, dificuldade que me marcaram... Desafios. Os desafios que me marcaram, não posso descrever, porque isso pode manchar. Nós compreendemos também. Ou seja, conseguiu satisfazer a expectativa dos moradores? Sim, nós conseguimos. Uma das expectativas é essa luz que nós estamos aqui a ver. A luz da rede. A luz da rede, porque essa zona nossa não houve luz. Muito bom. E juntos combatemos, levamos as preocupações, o governo atendeu e hoje estamos aqui. Sim. Muito bom. Um trabalho interessante. Tanto que exerceu, e acreditamos que os moradores locais da Pedreira, acreditamos que está na história, na verdade, portanto, aquilo que é na coordenação do bairro. Sim. Que Deus acreditamos que possa lhe abençoar pelo trabalho que desempenhou também. Bem, eu agradeço pelo convite. Tranquilo. O legado está aí, certo. Deixamos a nossa marca e só desejamos tudo de bom para todos os coordenadores. Obrigado. Bom, palavras então assim do nosso convidado, o Irba, aquele que falou sobre a temática, o impacto das comissões de moradores, portanto, nos bairros. Acreditamos que o essencial ficou. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, dá um clique e você terá coisas interessantes para poder seguir. Muito obrigado, pela próxima, na certeza de que você vai ficar bem.